pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica de processo do trabalho. Eu sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho aqui do Estratégia na OAB, preparando você para a sua primeira fase. E eu separei hoje uma dica que eu considero importante, que foi impactada pela reforma trabalhista e que com toda certeza pode estar na sua prova. Então, vem comigo que a gente vai pegar essa dica para já garantir a sua questão na prova. Vamos lá! No nosso primeiro slide, eu trago aquele slide padrão que você, nosso aluno, já conhece, né? O slide aqui do Estratégia, professora Priscila Ferreira, Instagram, Prof. Priscila Ferreira, Facebook, professora Priscila Ferreira. Bom, partindo agora para a nossa dica de forma específica, a nossa primeira dica se refere ao benefício da justiça gratuita. E esse benefício da justiça gratuita, para a parte ter direito ao benefício da justiça gratuita, ela vai ter que comprovar, obviamente, a sua insuficiência de recursos. E olha o que fala o artigo 790 da CLT que eu trouxe aqui para você. Nas varas do trabalho, nos juízes de direito, nos tribunais, no TST, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. Até aqui, sem nenhuma novidade. O que eu trago para vocês é o parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício o benefício da justiça gratuita àqueles que percebam salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do benefício da Previdência. Então, observem aqui comigo. Para você fazer jus ao benefício da justiça gratuita, comprovado deve ser a sua insuficiência de recursos. Então, a insuficiência de recursos ela tem que ser comprovada. Detalhe, ela pode ser concedida a requerimento ou de ofício. Então, se o juiz verificar que você preenche os pressupostos necessários para fazer o jus ao benefício da justiça gratuita, ele pode conceder de forma de ofício sem que você faça o requerimento para isso, ok? Um detalhe ainda que é importante, reparem comigo, você deve provar que receba salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. Esse teto que está aqui hoje aproximadamente, ok, pessoal? Em R$ 4.600. Então, se você provar que recebe aí igual ou inferior a 40% do teto, você se torna beneficiário da justiça gratuita, ok? Ali traz ainda no parágrafo 4º. O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Então, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para pagamento das custas do processo. E aí eu pergunto para você, Priscila, aliás, vocês me perguntam, não é? Priscila, empregado então pode ser beneficiário da justiça gratuita? Claro, empregado pode ser beneficiário da justiça gratuita, se ele comprovar esse valor aqui que ele recebe, não é? Salário igual ou inferior a 40% do teto da Previdência. E o empregador também pode? Sim. Se o empregador demonstrar a sua insuficiência de recursos, agora também pode ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos aqui que a gente mencionou do parágrafo 4º do 790. Portanto, empregado e empregador podem sim se tornar beneficiários da justiça gratuita. E nesta situação, isentos se tornam do recolhimento de custas processuais. Essas que nada mais são do que uma natureza de taxa, né? Ela tem a finalidade de ressarcir o judiciário com os gastos do processo. Isso de forma geral, de forma ampla. Agora, um detalhe a gente tem que prestar atenção para fins de prova. Olha o que eu coloquei na sequência aqui para você. O benefício da justiça gratuita pode ser deferido a qualquer momento e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado. Isso está no texto de lei, mas também já estava na OJ 269 da SDI 1 do TST. E olha o que fala essa OJ. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso. Priscila, então eu posso recorrer e no prazo alusivo ao recurso eu pedir o benefício da justiça gratuita que não foi concedido anteriormente?
Sim, é possível. No prazo alusivo ao recurso, você vai ter a opção de recorrer e de também requerer o benefício da justiça gratuita. Nesta situação, você vai recorrer sem pagar as custas, por exemplo. E aí, obviamente, se o juiz indeferir o seu pedido de benefício da justiça gratuita, ele vai conceder um prazo para que você possa, obviamente, recolher essas custas. Caso ele defira o benefício, obviamente, aí você não tem o porquê recolher posteriormente, ok? Lembrando que recurso existe o pagamento de custas processuais, obviamente quando não é beneficiário da justiça gratuita como regra, ok? E o não recolhimento das custas processuais pode gerar deserção do seu recurso. Além como também pode gerar na questão do preparo, que isso a gente vai estudar lá nas nossas aulas. Porque, como você já sabe, quando você vai recorrer, empregador, ele recolhe custas mais depósito recursal. Empregado, quanto muito, recolhe apenas custas processuais, quando não beneficiário da justiça gratuita. E essas custas, a gente já mencionou aqui, que você vai deixar de recolher se for beneficiário da justiça gratuita, seja empregado, seja empregador. Ok? No item 2, ainda traz aqui pra gente. Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo, não é? É o que eu acabei de mencionar para você. Este preparo que ele é composto de custas mais depósito recursal, ok? Obviamente, aqui a gente está se referindo apenas às custas, não é? Lembrando que custas podem ser pagas pelo empregado, como também pelo empregador. Mas que, obviamente, o depósito recursal apenas pelo empregador. Este empregado nunca recolhe, ok? Fechamos esse ponto com vocês. Detalhe importante que eu ainda quero mencionar aqui para sua atenção. Priscila, de quanto que são essas custas? Qual é o valor das custas? Tem um valor mínimo, um valor máximo? Tem, pessoal. O mínimo é de R$ 10,64 e o máximo 4 vezes o teto da Previdência. Então, a gente tem um valor mínimo de custas que vai ser recolhido e um valor máximo do quanto você pode ser exigido ali para recolher. Então, um mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o teto da Previdência. E para a gente ir fechando a nossa dica, vou falar de um tema que está muito em alta e que tem total chance de estar na sua prova. Honorários periciais. O que eu preciso saber sobre honorários periciais? Então, olha o que eu trouxe aqui, ó. São aqueles devidos ao perito, indicado pelo juiz quando da realização de determinada perícia, esta que se fez necessária ao caso. Tudo isso está regulamentado no artigo 790-B da CLT. Olha o que ele traz para a gente. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Olha que importante isso daqui. Priscila, então se eu fui a parte sucumbente, perdi na perícia, vamos supor numa perícia lá de insalubridade, não ganhei o que eu objetivava naquele processo, eu vou ter que arcar com os honorários periciais deste perito? Sim, você vai ter que pagar os honorários periciais, mesmo você sendo beneficiário da justiça gratuita. As custas, o beneficiário da justiça gratuita consegue até se safar delas. Mas e os honorários periciais? Os honorários periciais não. Os honorários periciais são pagos, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Mas isso não é uma regra absoluta. Isso, para acontecer, vai depender do quanto você ganhou no processo. Como assim? Ó, vem comigo. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, funciona da seguinte forma: você perdeu na perícia, foi sucumbente neste processo. Nesta situação, pensa comigo o seguinte: você não ganhou nada neste processo, nada, nada, nada. Não ganhou nada em outro processo, em outro juízo também foi feito um levantamento, em nada você ganhou. Nesta situação, não tendo como abater de algum valor que você tenha ganhado na Justiça do Trabalho ou em outro juízo, e você sendo aí beneficiário da justiça gratuita, aí quem arcará é a União. Mas se sendo beneficiário da justiça gratuita você tiver ganhado algo neste processo ou em outro, quem vai arcar é você.
mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Então, nós temos uma regrinha básica, não é? Se você é a parte sucumbente, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, você vai ter que arcar com os honorários periciais. Se você tiver obtido alguma vantagem neste processo, algum valor neste processo ou em outro, ok? Agora, se você não obteve nenhum valor neste processo e nem em nenhum outro, nessa situação, quem arca com estes honorários vai ser a União. Tudo bem? Olha o que eu trago aqui para você ainda. A responsabilidade pelo pagamento da parte sucumbente na pretensão, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Então, temos o artigo 790-B da CLT, que foi o que a gente já mencionou. Lembrando que ela vai ter que ter ganhado algum crédito neste processo ou em outro. Caso contrário, quem responde é a União, conforme a gente já mencionou. Ok? A legislação admite o parcelamento dos honorários periciais? Sim, a reforma trabalhista trouxe isso de forma expressa. É possível o parcelamento dos honorários periciais. E nós ainda temos aqui, ó, a parte sucumbente, que pagará os honorários periciais, e assim o fará, inclusive, se beneficiar da justiça gratuita. No entanto, caso o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as despesas periciais, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Isso nós já vimos e já mencionamos. Então, tomem nota desse detalhe aqui e do parcelamento também. Agora eu pergunto para vocês. Vamos supor que você peça lá um adicional de insalubridade, periculosidade, o juiz determine a perícia. Fala, vamos fazer a perícia. Ele pode exigir que você pague de forma adiantada? Ele pode exigir o adiantamento de valores? Sim, não. E eu já adianto para você. A resposta é que não. Ele não pode exigir o adiantamento dos honorários periciais. Isso é totalmente vedado. E se ele assim o fizer, você pode se valer de um mandado de segurança por violação ao direito líquido e certo seu. Olha o que eu trago aqui, ó. O magistrado não pode exigir adiantamento de valores referente aos honorários periciais. Neste sentido, nós temos aqui a súmula 98 da SDI 2 do TST. Olha o que ela traz aqui, ó. É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho, sendo cabível mandado de segurança visando a realização da perícia independentemente do depósito. Ou seja, independentemente do pagamento desses honorários, você tem direito que a perícia seja feita. Então, independente desse pagamento adiantado, é um direito seu que ela seja feita. Se você for sucumbente, você arcará com isso. Agora, pensa comigo, existe também a figura do assistente do perito. Bom, o perito lá indicado pelo juiz, você sendo a parte sucumbente, você vai ter que arcar, ainda que beneficiário da justiça gratuita, se tiver obtido crédito no processo ou em outro, caso contrário, a União arcará. E o assistente do perito, quem arca com os honorários dele? Olha o que eu trouxe para você. O assistente do perito está aqui na súmula 341 do TST e ela fala pra gente: a indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Portanto, pessoal, reparem aqui comigo, não é? É faculdade da parte a indicação do perito, não é assistente. Se ela assim indicar, ela deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Tudo bem? Isso é lá na súmula 341 do TST. E eu fecho aqui com o nosso último slide, que traz as nossas redes sociais, Prof. Priscila Ferreira no Instagram, Facebook, Professora Priscila Ferreira. E a gente fecha, pessoal, com essa dica super importante de benefício da justiça gratuita. Falamos um pouquinho sobre as custas, o valor mínimo e máximo, o beneficiário da justiça gratuita que pode deixar de pagar custas e até mesmo de pagar depósito recursal, que depois nós vamos estudar isso na nossa aula própria, obviamente, não é? E falamos também de honorários periciais. Então não deixe de assistir as nossas aulas e as nossas dicas. Desejo para vocês bons estudos, muito sucesso, um beijo grande e até a próxima!